Existe um país onde você pode começar o dia nas ruínas de uma civilização que moveu pedras de 100 toneladas sem rodas ou ferramentas de ferro. Almoçar com um xamã que conversa com espíritos da floresta usando plantas sagradas. E jantar em um dos 50 melhores restaurantes do mundo, em uma metrópole cosmopolita de 10 milhões de pessoas. Neste novo vídeo do Realidade Sem Filtro, você vai conhecer o Peru, um país onde 3.000 anos de história convivem com um presente de formas que desafiam qualquer lógica ocidental. Um lugar onde pedras incas se encaixam tão perfeitamente que você não consegue passar uma folha de papel entre elas, mas ninguém sabe exatamente como foram cortadas ou movidas. Onde mulheres de poleira, saias tradicionais, vendem 4.000 variedades de batatas que você nunca viu, e onde linhas gigantes no deserto formam figuras que só fazem sentido vistas do céu, séculos antes de aviões existirem. Prepare-se para uma jornada pelo Peru profundo, onde descobriremos como 16 milhões de pessoas vivem em 3 mundos diferentes: a costa desértica, os Andes gelados e a Amazônia impenetrável. Entenderemos tradições que têm milhares de anos e ainda ditam a vida de milhões. Veremos costumes que chocarão muitos ocidentais, mas fazem total sentido na lógica andina. E mergulharemos em uma espiritualidade que nunca foi completamente conquistada pelos espanhóis. O Peru é o terceiro maior país da América do Sul, com 1,28 milhão de quilômetros quadrados, maior que França, Espanha e Portugal juntos. Tem cerca de 33 milhões de habitantes, mas o que realmente define o Peru não é seu tamanho, são suas 3 regiões completamente diferentes que funcionam quase como 3 países separados. Primeiro, a La Costa, a faixa desértica ao longo do Pacífico, é onde está Lima, a capital, com mais de 10 milhões de pessoas. Esta costa é um dos lugares mais secos do planeta. Algumas áreas não veem chuva há séculos. Apenas vales irrigados por rios que descem dos Andes permitem agricultura e vida. Segundo, a La Sierra, as montanhas andinas que atravessam o país de norte a sul. Aqui estão alguns dos picos mais altos das Américas, cidades históricas como Cusco, a antiga capital inca, e milhões de quechuas e aimaras vivendo em comunidades que mantêm costumes pré-colombianos. A vida aqui gira em torno de agricultura em terraços construídos há séculos. Terceiro, a La Selva, a floresta amazônica que cobre 60% do território peruano, mas abriga apenas 10% da população. Aqui está Iquitos, a maior cidade do mundo inacessível por estrada. Você só chega de barco ou avião. E há tribos indígenas que vivem sem contato com o mundo exterior. Essas 3 regiões não são apenas geograficamente diferentes, são culturalmente, linguisticamente e socialmente distintas. Um limenho da costa tem pouco em comum com um pastor quechua dos Andes ou um curandeiro shipibo da Amazônia. E isso cria uma tensão constante sobre o que significa ser peruano. Hoje, cerca de 4 milhões de peruanos falam quechua como primeira língua e 500 mil falam aimara. Isso não é trivial. Significa que 13% da população tem como língua materna um idioma pré-colombiano. Em muitas comunidades andinas, crianças crescem falando apenas quechua até irem à escola, onde de repente precisam aprender em espanhol, uma língua que muitos professores rurais mal dominam. Não é surpresa que as taxas de abandono escolar sejam altíssimas nessas comunidades. O quechua não é uma língua única. Tem várias variedades que às vezes são mutuamente ininteligíveis. Um falante de quechua de Cusco pode ter dificuldade em entender um de Ayacucho. Há esforços para padronizar e ensinar nas escolas, mas é complicado. Falar quechua ou aimara ainda carrega estigma social. Em Lima, ser identificado como falante de quechua muitas vezes significa enfrentar discriminação, ser chamado de cholo, termo pejorativo para indígenas, ter acesso negado a certos estabelecimentos, receber salários menores pelo mesmo trabalho. Mas há um movimento crescente de orgulho. Artistas fazem músicas em quechua que tocam no rádio, a literatura sendo publicada
E jovens urbanos estão redescobrindo a língua de seus avós como ato de resistência cultural. Muitas palavras que os próprios peruanos não percebem são quechuas. Cancha, que é espaço aberto, carpa, que é tenda, choclo, que é milho, pampa, planície, puma, côndor, lhama, coca. A língua está tecida no próprio espanhol peruano. Lima é uma metrópole de 10 milhões, com bairros como Miraflores e San Isidro, que parecem Miami. Shoppings de luxo, restaurantes gourmet, arranha-céus. Tem 2 dos 50 melhores restaurantes do mundo, Central e Maido. Aqui vive uma elite que fala inglês, viaja para Nova York e Miami e se veste com roupas europeias. Mas a 20 minutos de distância, há cerros, morros cobertos de casas de estuque inacabadas, sem água encanada, onde famílias dependem de caminhões-pipa caros. Muitos são migrantes dos Andes que vieram buscando oportunidades e trabalham na economia informal, vendedores ambulantes, construção, trabalho doméstico. Mas para entender o Peru real, você precisa ir aos Andes. Imagine uma comunidade quechua a 3.800 metros de altitude. Casas são de adobe, tijolos de barro, com tetos de palha ou telhas, muitas ainda sem eletricidade confiável. O dia começa antes do amanhecer. A mulher acende o fogo de lenha para cozinhar, os homens vão aos campos ou cuidar das alpacas e lhamas. Crianças desde 5, 6 anos ajudam, buscam água, pastoreiam animais, ajudam na colheita. A maioria pratica agricultura de subsistência, batatas, quinoa, milho, favas e em terraços antigos, muitos construídos pelos incas. Existem mais de 4.000 variedades de batatas no Peru, roxas, amarelas, vermelhas, cada uma adaptada a diferentes altitudes e climas. O trabalho é frequentemente comunal, através do sistema de AINE, reciprocidade. Hoje eu ajudo você a plantar, amanhã você me ajuda a colher. Ou Minca, trabalho coletivo para projetos comunitários como reparar uma ponte ou escola. Mulheres usam poleiras, saias coloridas em camadas, monteiras, chapéus que variam por região e mantas para carregar bebês, produtos, qualquer coisa. Você pode identificar de onde uma pessoa é pelo estilo específico de roupa e chapéu. Muitas dessas comunidades não têm posto de saúde a menos de 4 horas de caminhada, escola além da primária, forçando crianças a migrarem para a cidade se quiserem estudar, internet, o mundo digital simplesmente não existe, banco, toda a economia é em dinheiro ou troca. Muitos peruanos, especialmente jovens, vivem dupla identidade. Na comunidade falam quechua, usam roupas tradicionais, participam de rituais. Na cidade, para trabalhar ou estudar, vestem jeans, falam espanhol, escondem sua origem para evitar discriminação. É uma tensão psicológica constante. Vamos começar com um choque cultural clássico. Cuy. É porquinho da Índia, sim, aquele que muitos ocidentais têm como pet fofo. No Peru, especialmente nos Andes, é iguaria, servida inteiro, cabeça, patas, tudo, geralmente frito ou assado. Famílias criam cuys em suas cozinhas. Eles correm livremente pela casa, comem restos e fornecem proteína acessível. São servidos em ocasiões especiais, casamentos, batizados, visitas importantes. Turistas ocidentais frequentemente ficam chocados, mas para andinos não faz mais sentido comer cuy que ocidentais comerem coelho. Mais chocante ainda, cuys são usados em cura tradicional. Um curandeiro passa um cuy vivo pelo corpo do paciente, acreditando que o animal absorve a doença. Depois, o cuy é sacrificado e dissecado. Seus órgãos são lidos como diagnóstico. É prática que precede os incas. Outro choque. Coca. No Ocidente, coca igual cocaína, igual drogas, igual mal. No Peru, especialmente nos Andes, folhas de coca são sagradas, medicinais e essenciais para a vida diária há milhares de anos. Mate de coca, chá, é vendido em qualquer mercado, usado contra soroche, mal de altitude, dor, cansaço. Chachar, mascar folhas com cal, é comum. Mineiros, agricultores, motoristas de ônibus mascam para aguentar longas jornadas. E coca é oferecida à Pachamama, Mãe Terra, em todas as cerimônias importantes.
Cultivar, vender e consumir folhas de coca é legal no Peru. Você pode comprar um saco no mercado. Folha de coca não igual cocaína. Transformar coca em cocaína requer processamento químico intenso. A folha tem propriedades nutricionais, cálcio, ferro, vitaminas. Criminalizar coca é vista por muitos como imposição colonial. Políticas de erradicação forçada, pressionadas pelos Estados Unidos, destruíram meios de vida de agricultores pobres em áreas onde pouco mais cresce, forçando alguns ao narcotráfico ilegal, porque cultivos lícitos não são viáveis economicamente. Outra tradição controversa, peleia de gallos, rinhas de galo. São populares, especialmente em áreas rurais. Com apostas pesadas, organizações de bem-estar animal criticam duramente, mas defensores argumentam que é tradição ancestral e que os galos são criados especificamente para isso, tratados como atletas. Touradas, corridas de touros, também são comuns, especialmente em festas patronais. O estilo peruano é diferente do espanhol. Muitas são touradas populares, onde qualquer um pode entrar na arena, geralmente bêbado, levando a acidentes brutais. Há debate ético crescente, especialmente entre jovens urbanos educados, mas em áreas rurais continua forte. Mais sutil, mas profundamente importante, pagos à Pachamama. Antes de plantar, colher, construir uma casa, viajar, há rituais onde se prepara uma oferenda elaborada, folhas de coca, fetos de lama secos, gordura animal, flores, doces, sementes, papel dourado, tudo embalado e queimado enquanto se pede permissão e proteção da Pachamama. Isso está sincretizado com o catolicismo. Procissões católicas incluem elementos quechuas. Virgens são associadas a divindades andinas antigas. A Virgem de la Candelária é também Pachamama. Padres muitas vezes aceitam ou ignoram, porque sabem que tentar erradicar essas práticas apenas afasta fiéis. Todo 24 de junho acontece o Inti Raymi, Festival do Sol, em Cusco, uma reconstituição elaborada da cerimônia inca mais importante. Um homem vestido como Sapa Inca, imperador, centenas de participantes em roupas tradicionais, tudo culminando em Sacsayhuaman, onde uma lhama é simbolicamente sacrificada, hoje encenado, não real. É turístico? Sim, mas também tem significado profundo para cusquenhos que veem nisso reconexão com identidade pré-hispânica. É a afirmação de orgulho indígena que durante séculos foi reprimido. Mais autêntica e profunda é Colluriti, Estrela da Neve, uma peregrinação a 4.600 metros de altitude, perto do glaciar Sinacara. Dezenas de milhares de quechuas sobem a pé, muitos caminhando por dias. É oficialmente festa católica, corpo de Cristo, mas os rituais são claramente pré-cristãos. Adoração de montanhas, apus, oferendas a Pachamama, danças ancestrais. Os ucucus, dançarinos vestidos como homens-urso, são centrais. Eles sobem o glaciar à noite para trazer gelo sagrado, uma missão perigosa. Alguns morrem de hipotermia ou caindo em fendas. O gelo é trazido como bênção para comunidades. Em Puno, a Festa da Virgem da Candelária, fevereiro, é considerada o maior festival folclórico da América do Sul. Milhares de dançarinos em trajes elaboradíssimos, representando dezenas de danças tradicionais, diablada, dança dos diabos com máscaras aterrorizantes, morenada, caporales. Grupos ensaiam o ano todo, gastam fortunas em trajes, alguns custam milhares de dólares, tudo por devoção e honra competitiva de ter o melhor grupo. A festa dura semanas, basicamente paralisando Puno. Cada região tem seus carnavais únicos. Em Cajamarca, o carnaval envolve jogar tinta e água em todos, inclusive desconhecidos, criando caos colorido onde regras sociais normais são suspensas. Há yunzas, árvores decoradas que são cortadas enquanto dançam ao redor, e quem derruba é responsável pela yunza do próximo ano. Em Lima, a Procissão do Senhor dos Milagres, outubro, é a maior procissão católica das Américas. Milhões usam roxo, cor do Senhor. A procissão dura dias. Há comidas especiais, turrones, turrón de Dona Pepa. É parte central da identidade limenha. A comida peruana conquistou o mundo de uma forma que nem o Império Inca conseguiu. O Peru tem consistentemente vários dos 50 melhores restaurantes do mundo.
Chefes como Gaston Nacúrio e Virgílio Martini são celebridades globais. Por quê? Biodiversidade absurda, 4.000 variedades de batata, 55 de milho, 2.000 espécies de peixe no Pacífico, frutas amazônicas que você nunca ouviu falar, e fusão de influências, inca, espanhola, africana, escravos, chinesa, cules do século XIX, japonesa, imigrantes do século XX, italiana. O prato mais icônico, ceviche, peixe cru, cozido em suco de limão, com cebola roxa, ají, pimenta, coentro, sal. Parece simples, mas a excelência está em frescor absoluto do peixe. Muitas cevicherias compram pela manhã para servir no almoço. Equilíbrio perfeito de acidez, timing exato, muito tempo no limão e fica aborrachudo. Anticuchos são espetinhos de coração de boi marinados, originalmente comida de escravos africanos, usavam partes que donos rejeitavam, agora iguaria nacional. Vendidos por anticucheiras nas ruas, a fumaça perfumada do ají e cominho é irresistível. Lomo saltado é fusão chino-peruana, chifa, carne salteada em wok com cebola, tomate, ají, com batatas fritas misturadas, sim, dentro do prato, não como acompanhamento, servido com arroz. Carboidratos duplos? Sim, delicioso, absurdamente. Ají de galina é frango desfiado em molho cremoso amarelo, de ají amarillo, leite, pão, queijo, servido sobre batatas amarelas, o comfort food peruano definitivo. Calça limenha é camadas de purê de batata amarela temperado com limão e ají, recheado com frango, atum ou abacate, montado artisticamente. É servido frio, perfeito para o clima de Lima. Nas montanhas há pachamanca, literalmente panela da terra. Cavam um buraco, aquecem pedras até ficarem incandescentes, colocam carnes marinadas, porco, frango, cui, cordeiro e tubérculos, batatas, batata doce, yuca, cobrem com folhas e terra e deixam cozinhar por horas. O sabor defumado, terroso é incomparável. É evento comunitário, nunca se faz pachamanca sozinho. Bebidas: pisco sour, pisco, limão, clara de ovo, xarope, angostura. É o coquetel nacional, com disputa eterna com o Chile sobre quem o inventou. Chicha morada, bebida roxa de milho roxo com abacaxi, canela, limão. É refrescante e onipresente. Chicha de jora, milho fermentado, bebida ancestral andina, levemente alcoólica, crucial em rituais. E a Inca Kola, refrigerante amarelo neon com sabor de chiclete, mais popular no Peru que a Coca-Cola, um dos poucos países onde isso acontece. É o orgulho nacional em forma líquida. Na Amazônia peruana, especialmente em torno de Iquitos e Pucallpa, acontece algo que atrai milhares de ocidentais buscadores espirituais: cerimônias de ayahuasca. Ayahuasca, quechua para vinha das almas, é um chá preparado de duas plantas amazônicas, o cipó Banisteriopsis caapi e folhas de chacruna, Psychotria viridis. Juntas, criam uma combinação de DMT, dimetiltriptamina, e inibidores de MAO que permite que o DMT seja ativo oralmente. Povos indígenas amazônicos, Shipibo, Axaninca, Shuar, usam a ayahuasca há milênios para cura espiritual e física, diagnóstico de doenças, comunicação com espíritos da floresta e para aprender sobre propriedades medicinais de plantas. Uma cerimônia típica acontece em maloca, casa cerimonial ou tambo, à noite. O curandeiro, ayahuasqueiro, vegetalista ou xamã, prepara o espaço, soprando fumaça de mapacho, tabaco amazônico forte, cantando ícaros, canções sagradas. Cada participante bebe uma dose do chá amargo e escuro. Em 30 a 60 minutos, os efeitos começam. Náusea é comum, ayahuasca é chamada la purga, e vomitar é visto como purificação, liberação de negatividade. Então, vêm visões, geométricas complexas, serpentes, anacondas são espíritos importantes, encontros com entidades, revisitar traumas, insights profundos sobre a vida.
O xamã canta ícaros a noite toda, que supostamente guiam a experiência, protegem e chamam espíritos curadores. Usa chacapa, chocalho de folhas e, às vezes, harmônica. Isso criou um boom de turismo de ayahuasca. Há centenas de centros de retiro em torno de Iquitos, variando de autênticos, dirigidos por curandeiros experientes com décadas de dieta e treinamento, a completamente fraudulentos, ocidentais que fizeram 3 cerimônias e agora se autoproclamam xamãs. Alguns cobram milhares de dólares por semana de retiros, oferecendo ayahuasca de luxo, com acomodações 5 estrelas, algo que contradiz completamente a simplicidade e humildade da prática tradicional. Há problemas sérios, casos de abuso sexual por falsos xamãs aproveitando-se da vulnerabilidade de participantes, mortes, raras mas acontecem, por interações medicamentosas, desidratação ou incompetência, exploração cultural onde tradições sagradas são comercializadas e lucros massivos fluindo para estrangeiros enquanto comunidades indígenas veem pouco benefício. Para Shipibos e outros povos, a ayahuasca é planta professora, não droga recreativa. Requer dieta rigorosa, sem sal, açúcar, sexo, às vezes por meses, respeito profundo e intenção séria. Ver ocidentais tratando isso como item de lista de desejos turístico é, para muitos, ofensivo. A ayahuasca não é a única. San Pedro, o achuma, um cacto mescalínico, é usado tradicionalmente nos Andes, em cerimônias geralmente diurnas nas montanhas. Mesmo o tabaco, mapacho, é planta mestra sagrada, não o cigarro industrializado ocidental. Machu Picchu é icônico, mas também profundamente misterioso. Descoberto para o mundo ocidental por Hiram Bingham em 1911, embora locais sempre soubessem que estava lá. Ainda não sabemos exatamente qual era seu propósito. Retiro real, observatório astronômico, centro religioso, provavelmente todos. As pedras são encaixadas com precisão absurda. A famosa pedra de 12 ângulos em Cusco se encaixa perfeitamente sem argamassa. Como? Não havia ferramentas de ferro. Teorias incluem uso de martelos de pedra, moldes de areia, aquecimento e resfriamento, mas ninguém replicou com sucesso usando técnicas que teriam estado disponíveis. Em Sacsayhuamán, pedras pesam mais de 200 toneladas. Como foram movidas montanha acima sem rodas, cavalos ou ferramentas de metal? Roletes de madeira? Talvez, mas de onde viria madeira suficientemente forte e em quantidade necessária nessa altitude? Ainda é mistério genuíno. As linhas de Nazca são ainda mais bizarras. No deserto de Nazca, há geoglifos gigantescos, um colibri, aranha, macaco, astronauta, espirais, alguns com centenas de metros, só claramente visíveis do ar. Foram feitas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., removendo pedras escuras da superfície do deserto para revelar a areia clara embaixo. O clima extremamente seco preservou-as por mais de 1.500 anos. Mas por quê? Não havia aviões, balões, nada para vê-las de cima. Teorias vão de razoáveis, calendário astronômico, caminhos rituais para procissões, a loucas, pistas de pouso alienígena. Ainda é debatido. Os quipus também são mistério não resolvido completamente. São cordas com nós codificados. Sabemos que registravam números em sistema decimal através de posição e tipo de nó. Eram usados para censo, inventário e contabilidade. Mas alguns acreditam que também registravam narrativas, histórias, até literatura, essencialmente uma forma de escrita não alfabética. Se isso for verdade, todo um corpus de conhecimento inca foi perdido, porque ninguém mais sabe ler quipus narrativos. Há tentativas modernas usando computadores e matemática, mas sem uma pedra de Roseta equivalente é difícil. Outra coisa surpreendente é trepanação craniana, cirurgia de abrir o crânio. Crânios pré-colombianos mostram buracos perfeitamente circulares ou quadrados. Muitos mostram sinais de cura óssea, significando que os pacientes sobreviveram. Estudos sugerem taxa de sobrevivência de 60% a 90%, comparável ou melhor que a da Europa no mesmo período. Por que faziam? Tratamento de fraturas cranianas, aliviar pressão intracraniana,
Possivelmente razões espirituais, liberar espíritos malignos. Demonstra habilidade médica sofisticada. O Peru de hoje é um paradoxo de riqueza e pobreza. Economicamente, cresceu significativamente nas últimas décadas. Mineração, cobre, ouro, prata, pesca, turismo, gastronomia. Mas a desigualdade é profunda. A elite, principalmente limenha, de pele clara, descendência europeia, controla a maioria da riqueza, enquanto a maioria indígena e mestiça vive na pobreza ou perto dela. É uma divisão simultaneamente racial, social e geográfica. O racismo é estrutural e aberto. Empregadas domésticas, em grande parte indígenas ou mestiças de áreas rurais, frequentemente enfrentam tratamento desumano, vivendo em quartos minúsculos sem ventilação, recebendo salários miseráveis e sofrendo o racismo casual diário. Há casos documentados de restaurantes, hotéis e clubes de praia em Lima recusando a entrada a pessoas visivelmente indígenas ou de classe baixa. As justificativas são veladas, dress code, membros apenas, mas a realidade é racista. A educação perpetua a desigualdade. Escolas privadas de elite, onde se aprende em inglês, com professores estrangeiros, preparando para universidades no exterior, versus escolas públicas rurais, sem livros suficientes, professores mal treinados, às vezes sem paredes adequadas. A mineração gera riqueza para alguns, mas contamina rios e terras de comunidades indígenas, levando a protestos frequentes que às vezes são reprimidos violentamente. Líderes comunitários que protestam são criminalizados como terroristas ou antidesenvolvimento. Politicamente, o Peru é instável. Desde 2016, teve 7 presidentes. A corrupção é endêmica. O escândalo Odebrecht implicou praticamente todos os ex-presidentes vivos. Alan Garcia se suicidou para evitar prisão. Ollanta Humala e Alejandro Toledo foram presos. Pedro Castilho, professor rural de origem humilde, foi eleito em 2021 como esperança de mudança para o Peru profundo. Foi empichado em 2022 após tentar dissolver o Congresso, em um processo que alguns chamam de golpe institucional e outros de defesa democrática. Seus apoiadores, principalmente rurais, indígenas e pobres, protestaram massivamente. A repressão aos protestos em 2022-2023 matou dezenas, principalmente em áreas andinas, com o uso de força letal por forças de segurança. Isso revelou uma divisão profunda: Lima versus províncias, costa versus serra, brancos e mestiços versus indígenas. O fato de que, nas eleições de 2021, as duas opções finais foram Keiko Fujimori, filha de um ditador condenado, e Pedro Castilho, professor sem experiência política, mostra a falência da classe política tradicional peruana. Se este vídeo mudou sua percepção do Peru de cartão postal turístico para uma civilização complexa e fascinante, deixe seu like e compartilhe. Comente o que mais te surpreendeu. Foi as 4.000 variedades de batata? A sofisticação médica pré-colombiana? A resistência da cultura quechua? A profundidade do racismo moderno? Inscreva-se no Realidade Sem Filtro para mais vídeos que vão além dos estereótipos e mergulham nas realidades culturais profundas que definem países e povos. Seu apoio nos permite continuar revelando as histórias que guias turísticos não contam.